Tem notícia boa na área da saúde bucal. O governo federal relança hoje o programa Brasil Sorridente. Agora as informações com o repórter Carlos Alberto. É o Sátiro Salles que está... Carlos Alberto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar nesta segunda-feira a reativação do Brasil Sorridente, um programa de apoio à saúde bucal que tinha essa nomenclatura nos governos do PT entre 2004 a 2016. Segundo Lula, a iniciativa retrata o compromisso do atual governo de retomar todas as políticas públicas que deram certo e acabaram desmontadas nas gestões Temer e Bolsonaro. Embora não tenha sido encerrado oficialmente, o Brasil Sorridente perdeu, em 2017, consistência, desobrigando estados e municípios a desenvolverem ações de saúde bucal com as verbas transferidas pela União, ou seja, o programa acabou sendo esvaziado. Durante o governo Temer, o Brasil Sorridente enfrentou um escândalo de fraude com recursos do SUS. E na gestão Bolsonaro, o nome do programa foi incluído em algumas ações para a área, mas não retomou o fomento antigo do programa. Esvaziado e com poucas verbas, até o final do ano passado, o Brasil Sorridente, segundo números do Ministério da Saúde, atendeu, ao longo dos governos petistas, 80 milhões de brasileiros. O presidente Lula quer marcar nesta segunda-feira uma virada de mesa na história do Brasil Sorridente com a sanção de um projeto de lei que coloca o programa na Lei Orgânica da Saúde. Segundo o governo, a nova política garantirá acesso universal, equânime e contínuo aos serviços de saúde bucal que passam a integrar o Sistema Único de Saúde definitivamente. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, é uma boa iniciativa porque amplia ações na área do Sistema Único de Saúde. Exatamente, Luciano, e passa a ser uma política do SUS. Tem uma diferença aí, dentro da adoção desse programa de saúde bucal, porque ele passa a ser uma política realmente de saúde do SUS, uma coisa mais efetiva. E claro, saúde bucal não é apenas uma questão de estética, embora isso passe pela autoestima e por uma série de fatores. É questão mesmo de saúde, porque se você não tem um bom higiene bucal, um bom cuidado com a sua saúde, isso afeta inclusive a vida em outros segmentos. Doenças do coração, por exemplo, Luciano, muita gente não se dá conta, mas muitas vezes as doenças do coração estão relacionadas a problemas que nascem ali, no mau cuidado com a saúde bucal. E ainda no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida tem agenda também na Câmara Federal e no Senado hoje? Tem, Luciano, vamos lá. Primeiro, a semana tem que estar marcada por dois aspectos. A retomada em relação à discussão da CPMI. Você está lembrada da CPMI dos atos do 8 de janeiro. Ela volta esta semana na cobrança, porque os aliados do governo estão agora querendo empurrar com a barriga a instalação dessa comissão com a indicação dos nomes. Por que isso? Porque o governo diz que a prioridade agora é, por exemplo, tratar da questão de outros problemas como o arcabouço fiscal. Acham que se instalar primeiro essa CPMI, por exemplo, ela vai tirar alguns elementos de atenção e isso vai prejudicar projetos mais estratégicos, como é o caso, por exemplo, do Bolsa Família, dos projetos que precisam ser regulamentados, que passam hoje, inclusive, por comissões técnicas da Casa, para avaliar a questão do projeto do Lula, que criou e ampliou o Bolsa Família. O que acontece agora, Luciano? É que a oposição está dizendo o seguinte, que não vai dar refresco, que esta semana mesmo vai retomar as cobranças para indicação de nomes para a formação da CPMI. Há quem ache, no entanto, que mais do que essa CPMI do 8 de janeiro, o que vai dar ainda mais debate, principalmente desgaste para o governo, é as CPIs que foram instaladas lá na Câmara dos Deputados, Luciano. Acham, por exemplo, que a CPI do MST, essa trará ainda mais desgastes para o governo do que propriamente a CPMI, porque a questão do governo e da relação que ele mantém com o movimento dos sem terra é algo que está causando, inclusive, problemas na articulação do governo com a bancada ruralista, com o agronegócio, e isso sim é problema. Então, tem todas essas articulações esta semana que serão retomadas, passado todos esses feriados, todas essas viagens, então muita coisa virá no Congresso Nacional de pressão em relação à instalação dessas comissões. Um outro aspecto, Luciano, eu posso avançar aqui agora? Pode, Pronto, uma outra questão também que ganha pressão esta semana ainda é o movimento que os enfermeiros
de todo o país estão fazendo para que o presidente Lula sancione a lei que foi aprovada lá na Câmara, no Congresso Nacional, que assegura o pagamento do piso salarial da enfermagem. A gente lembra que em abril, no dia 18 de abril, o presidente Lula assinou aquele projeto de lei, encaminhou para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional prontamente aprovou, o projeto prevê a abertura de crédito de 7 bilhões e 300 milhões de reais para possibilitar o pagamento do piso salarial, mas claro, o presidente Lula tem até o dia 18 de maio agora para finalmente fazer a sanção desse projeto de lei, criando e aprovando finalmente o piso salarial da categoria. Então, a pressão é exatamente para que o presidente Lula faça logo a sanção desse projeto, para que o pagamento saia já no mês de junho. Só que não será retroativo não, viu, Luzinor? Não será retroativo. E isso vai alcançar mais de 887 mil trabalhadores de enfermagem em todo o país. Então a expectativa e a pressão é grande. Inclusive o deputado federal Mauro Filho foi o relator dessa matéria, fazendo essa abertura de créditos, e o próprio deputado Mauro Filho acredita que até agora, antes mesmo do dia 18, o presidente Lula possa fazer a sanção desse projeto.